Então, pessoal, beleza? Na última aula a gente começou a falar de estatística, fizemos uma pequena introdução sobre estatística, falando sobre os conceitos estatística, depois falamos de possibilidades e de probabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de estatística, né? Existem outros conceitos importantes de estatística que a gente precisa falar, que precisam ser abordados em uma aula sobre estatística. A gente já falou o que significa e como usar e onde a gente encontra a estatística. Hoje a gente vai falar sobre coleta de dados variáveis estatística, né? Se diz o que é uma variável, outros tipos de variáveis nós temos, apresentar alguns exemplos e falar também um pouquinho de tabela de distribuição de frequência. Então, coleta de dados ou variáveis estatística. Quando você está pesquisando, fazendo algum tipo de pesquisa estatística, você está perguntando sobre alguma coisa e querendo obter algum tipo de resposta. Então você está, na verdade, estudando alguma coisa. Esse seu objeto de estudo é o que a gente chama de variável. Como, por exemplo, se eu pergunto qual a sua altura, qual a sua idade. Então, eu estou trabalhando com algum tipo de variável. E eu tenho diversos tipos de variável, dependendo do tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Então, quando você está respondendo, ou quando você está perguntando, está trabalhando com alguns elementos da pesquisa, e esses elementos é o que a gente chama de variável. Que pode ser chamado de variável estatística ou variável, é a mesma coisa. Então, na verdade, é o nosso objeto de estudo, né? A variável é o nosso objeto de estudo, é o que nós queremos estudar, que queremos fazer algumas perguntas ou responder algumas perguntas em cima desse objeto. E eu posso ter, dependendo do meu tipo de pergunta, né? Dependendo do meu tipo de pesquisa, eu posso ter dois tipos de variáveis. Quantitativa, né? Referente à quantidade, e qualitativa, referência à qualidade, ou melhor dizendo, a característica do objeto de estudo. Então, uma variável é dita qualitativa quando está relacionada à característica ou qualidade do objeto estudado. Então, se eu estou perguntando em qual mês você nasceu, eu quero saber em qual mês os alunos nasceram na sala. Em qual mês você nasceu? Janeiro, fevereiro, março. Então, você não tem uma numeração, apesar de ter um significado, né, numérico, mas quando você diz janeiro, não é um número, mas representa um número. Então, você tem uma variável qualitativa. Quando você pergunta qual o gênero sexual, qual o seu sexo, que normalmente é feito em algumas pesquisas em alguns concursos, né? Sexo masculino, sexo feminino. E aqui a gente não está discutindo a questão do gênero, não, só as opções que são dadas. Nível de escolaridade, nível médio, fundamental, superior, estado civil, solteiro, casado, é, nível de satisfação de algum tipo de pesquisa, né? Quando você, de repente, a sua operadora de telefone liga para você e pergunta qual o nível de satisfação. Digite um número de uma para dizer se é baixo, alto, médio, assim vai. Cor dos olhos, cor da pele, tudo isso são características que se estudam e a essas características a gente dá o nome de variável estatística. Nesse caso, essas variáveis são qualitativas, porque não estão associadas a um número, apesar de algumas delas terem uma ordem. Já a quantitativa, sim, está relacionada a uma numeração, como o peso, né, no caso massa, né, massa corporal, a idade, a altura, o preço de algum produto que você encontra no mercado, na rua, a quantidade de irmãos, a quantidade de quantas pessoas moram na sua casa, e assim vai. E dentro dessas duas tipos de variáveis, a gente tem que a quantitativa pode ser discreta e contínua. Ela é discreta quando você usa números inteiros para representar, tipo, quantos anos você tem, né? Normalmente a gente não fala, eu tenho 12,5 anos, tenho 20,6, não, a gente fala 12, 20, 30, 40 e vai. Então a gente usa, nesse caso, números inteiros. E a contínua, que é quando você usa os valores nacionais, né? Você tem vírgula. Qual a sua altura? Então, 1,80, 1,85, 2,5. Então, tem sempre o valor após a vírgula. Qual a sua massa corporal? Aí, sei lá, 95,95,5, 95,5. E aí vai. A qualitativa pode ser nominal, né? E pode ser ordinal. O nominal não apresenta uma ordem, né? Como você pergunta qual o seu gênero sexual, então masculino ou feminino, não tem uma ordem, né? Qual o seu estado civil, casado, solteiro, não tem uma ordem, não tem uma ordenação. Já a outro não, né? Você tem a ordenação, nível de escolaridade, por exemplo. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, é, gosto de alguma coisa, né? Alto, pesquisa eleitoral. Você está gostando, não está gostando? Então é bom, ruim, ruim, bom,
ótimo. Então, tem algum tipo de ordenação. Tipo, sei lá, dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É uma variável qualitativa, mas tem ordenação, né? Primeiro dia da semana, segundo dia, primeiro mês, mesma coisa com mês. Qual o mês de nascimento? No janeiro. Então tem uma ordem lá, vai aparecer na pesquisa, não vai aparecer as suas opções de você escolher. Não vai aparecer fevereiro, março, dezembro, outubro, não. Vai estar na ordem, janeiro, fevereiro, março, abril. Então tem uma ordem, apesar de não ser quantitativa. E aí, para quem é da turma, né, tem uma atividade na página 159 e 160 para a gente dar uma olhada. A gente vê algumas aqui e vê outras durante a aula online, tá bom? Aqui é só para quem não puder assistir a aula. Então, na página 159, a gente tem algumas atividades para fixar essa ideia de variável estatística. Então, por exemplo, a primeira questão pede só para classificar as variáveis, né? Ou seja, em qualitativa, quantitativa, qualitativa ordinal ou nominal, contínua ou discreta, né? Quantitativa. Então, por exemplo, a nacionalidade de uma pessoa, ou seja, em qual país você nasceu? Que tipo de variável é? Qualitativa ou nominal, né? Porque não tem uma ordem, né? Você nasceu no Brasil, você nasceu onde? No Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Não sugere para você uma ordem, então não precisa estar em ordem nem você fala, mas está em ordem alfabética. Não tem uma ordem pré-determinada. Quantidade de livros. Quantitativa discreta, né? Você não lê, você não tem. Quantos livros você tem? Ela tem um livro e meio. Não, né? Você tem um livro, você tem dois, você tem três, você tem quatro, e assim segue. Altura de uma pessoa. Quantitativa contínua, né? A altura normalmente te usa vírgula, né? Mesmo aquelas pessoas que tem aquela pessoa tem exatamente 2 metros de altura, mas ele bota lá 2,0. Classe social, qualitativa, ordinária, porque tem, né? Classe baixa, classe média e classe alta. Então tem uma ordenação. E aqui, para cada item, escreva 3 exemplos de variáveis de acordo com a sua classificação. Então, 3 variáveis qualitativa, ordinal. Então, eu posso ter mês, escolaridade, dia da semana. Nominal, que não tem ordem, né? Cor dos olhos, clima, né? O clima, estação do ano, não, mas o clima aqui da sua região. E a estação do ano também. Apesar de que tem, né, a ordem de primavera, verão, outono e inverno. Então, eu estaria errado. Quantitativa, discreta. Idade, população, quantidade de filhos. Quantitativa contínua. Altura, massa, distância entre duas cidades, entre duas pessoas, e assim segue. Então, na aula, a gente vê mais alguns exemplos, né, os exemplos que estão no módulo aí, da página 160. Mas, e se você não assistiu a aula online, então é bom você pegar e fazer as atividades aí que a gente corrige em um outro momento. Então, bora ver um pouquinho aqui de tabela de frequência. Então, uma tabela é só uma forma de você organizar as informações. Então, quando você está fazendo a pesquisa estatística, você está perguntando sobre alguma coisa. Então, você faz a pergunta e anota a resposta. Ou você dá o questionário à pessoa que tem as respostas pré-determinadas e ela tem que marcar as respostas. Ainda assim, você precisa traduzir essas informações do seu questionário para algum lugar. Então, você tem 2 formas de fazer isso. Você pode fazer na forma de tabela ou pode fazer na forma de gráfico. Mesmo que você vá fazer o gráfico, você precisa ter antes uma tabela. Então, a tabela é uma forma de você sistematizar e organizar as informações pesquisadas, ou as variáveis. E eu coloquei aqui que a tabela de frequência, ou tabela de distribuição de frequência, é a tabela onde os valores, dados e informações são colocados de acordo com o número de vezes em que a informação é apresentada, ou seja, os dados e as informações são organizados de modo geral para melhorar a compreensão. Então, você faz a pesquisa, pega as informações, coleta as informações e organiza, né? Primeira pergunta, segunda pergunta, quantas pessoas responderam a primeira pergunta, que é qual o seu nome? Quantas pessoas responderam a segunda pergunta? E assim, depois você pode explicar melhor, né, com esse detalhamento, ou seja, uma forma de você detalhar a sua pesquisa.
E em uma tabela de distribuição de frequência, você tem o seguinte para poder organizar melhor. Tem alguns conceitos importantes, como a frequência absoluta, que é o número de vezes que a variável é citada. Então, se eu chego na aula e pergunto quantas pessoas têm os olhos castanhos, aí 5 me respondem. Então, a minha variável é a cor dos olhos e as pessoas que têm os olhos castanhos têm 5. Então, frequência 5. Então, eu conto o número de vezes que a pessoa respondeu aquela pergunta, né? Qual o seu nome, qual o seu time preferido, e aí eu tenho uma frequência relativa a essa pergunta, que é o número de vezes que cada um escolheu como resposta para aquela pergunta. A frequência relativa é quando eu pego essa resposta e transformo ela em porcentagem. Como é que a gente faz para transformar em porcentagem? Eu pego a frequência, né, o número de vezes que ela foi citada, né, frequência absoluta, e divido pelo total das frequências, né, o somatório de todas as frequências, de todas as vezes que as variáveis foram citadas. Primeira, segunda, terceira. Então, eu somo todas as frequências, eu tenho um total. Então, eu divido cada linha, basicamente, é cada linha da tabela, pelo somatório de todas as linhas. Multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Eu tenho ainda a frequência absoluta acumulada, que é o somatório das frequências absolutas, seguindo a ordem, né? Primeira linha, repete, segunda linha soma com a primeira, terceira linha soma a primeira, segunda e terceira, e assim vai, né? Cada linha você vai somando em ordem decrescente. Então, se eu estou na quinta linha eu tenho que colocar o acumulado o somatório da quinta, quarta, terceira, segunda e primeira linha. Somo todos e coloco ali. E a mesma coisa a frequência relativa acumulada, né? Você vai somando de acordo com o número da posição que ela está. Se está na segunda linha, então eu somo a primeira e a segunda. Se está na terceira, somo a primeira, segunda e terceira. Se está na quarta, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, bora ver um exemplo onde a gente usa esses conceitos aqui de tabela. Então, dá para entender, né? Então, tabela é quando você pega a informação que você pesquisou e transforma ele, e organiza essas informações em uma tabela e você tem algum tipo de sistematização para poder explicar melhor e compreender melhor o que está se passando ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que foi uma pesquisa que foi feita numa escola. Essa escola tem um total de 250 alunos, né, uma escola de ensino fundamental, ensino médio, e perguntaram, né, o fundamental ou médio, tanto faz, o importante é que foi feito com o total ali, 250. E perguntou-se o seguinte, qual o estilo musical que essas pessoas gostam? Sendo que foi apresentado 5 estilos. Então, aqui, nessa escola, as pessoas escolheram um desses 5 estilos. Não teve outro estilo musical e também não teve aquele que não gosta de nenhum tipo de música. Então, os estilos escolhidos foram esses 5. E aí você teve que 35 alunos escolheram o samba, 65 escolheram o MPB, 52 escolheram o rock, 56 escolheu o pagode e 42 escolheu o sertanejo, dando um total 250 alunos. Então, a gente vai transformar essas informações dessa tabela simplificada, né, que tem 2 entradas, linha e coluna, e transformar ela em uma tabela de distribuição de frequência, porque ali a frequência não está distribuída. Ali você não tem frequência, só tem a quantidade que cada um escolheu. Então, basicamente, é como se esse fosse o questionário, as pessoas iam anotando ali quem gosta de um do outro. No total, você chegou a esses números, né, para cada estilo. E agora a gente vai transformar essa tabela simples em uma tabela de distribuição de frequência. Quando a gente vai transformar uma tabela de distribuição de frequência, então a gente precisa só organizar as informações. Normalmente aparece nessa ordem, né? A frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. A frequência acumulada nem sempre aparece, né? Nem sempre é necessária, depende do tipo de estudo. Então, se você está fazendo um estudo que você vai precisar dessa frequência, né? Tem uma boa ideia da parte em relação ao todo, então você usa. Então tem um motivo para estar ali, nada está ali por acaso. Então vamos lá, a frequência absoluta é o mais prático, que são as quantidades, né? A variável samba foi citada quantas vezes? 65, MPB, 65, rock, 52, pagode, 56, sertanejo, 42. No total, 250. Então, a frequência é a quantidade de vezes, então é mais 30. A frequência acumulada a gente vai somar. A primeira linha a gente não soma porque não tem nenhuma linha antes dela. A partir da segunda, você vai somando as anteriores, né? Primeira e a segunda, 35 mais 65, 100.
a terceira. Então, você vai somar, né? Em vez de somar tudo, você já pega o resultado anterior, que foi 100. 100 mais 52, 152. E assim vai, né? Você pega o resultado em vez de somar todas as linhas. 152 mais 56, 208. 208 mais 42, 250. Então, você tem um total aí. Já a frequência relativa, eu tenho que calcular, né, a fração, a razão. A razão entre a frequência e o total de frequência. Então, no caso do samba, a frequência absoluta é 35, dividido por 250, achamos 0,14. Vezes 100, 14%. Então, o samba foi citado 14% das vezes. MPB, 65 sobre 250, que dá 0,26. Vezes 100, 26%. Rock, rock 52 vezes, dividido por 250, dá 0,208, ou 20,1 vezes 100, 20,8%. Pagode, 56 sobre 250, dá 0,224, vezes 100, 22,4%. Falta sertanejo, não é isso? O sertanejo foram citados 42 vezes, dividido por 250, 0,168 vezes 100, 16,8%. No total, se você somar as frequências relativas, você vai achar 100%, né? É claro. E a frequência relativa acumulada, então nós vamos somando aqui, né? A primeira linha não tem nada anterior, você repete. A partir da segunda, você vai somando as linhas anteriores até chegar nessa linha. Então, você vai somar 1 e 2 agora. 14 mais 26, dá 40%. Você pega o resultado e soma com as de baixo. Então, 40 mais 20,8, 60,8. 60,8 mais 22,4, dá 83,4. 83,4 mais 16,8, 100%. Dessa forma, a gente distribuiu os valores citados nessa pesquisa, e agora a gente já sabe o que é frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. Então, a gente vai ter uma atividade aqui para quem é o aluno, né? Do módulo, da página 163 a 164. Tem 3 ou 4 atividades, a gente pode responder. Então, vamos deixar para a próxima aula, porque está ficando muito grande os vídeos aqui.